E aí, bom demais? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu quero fazer o nosso primeiro react. Todo dia quando eu vou treinar, todo dia não, né? Treino umas 3, 4 vezes por semana. E aí eu vou fazer o cardio lá na bike e eu fico vendo, né, conteúdos, vídeos e tal. E eu vi esse vídeo aqui de um cara chamado André, se eu não me engano, deixa eu ver. André Victor. E eu gostei bastante, achei bem interessante o início dele. E aí quando eu vi o início eu falei, cara, não vou assistir ele não, eu vou gravar o primeiro react pro canal e vou assistir junto com você. Eu assisti, sei lá, uns 3, 4 minutos do começo. Então comecinho eu já assisti, apesar de não lembrar, já faz uns dias que eu separei aqui pra fazer o react. E aí a gente vai assistir ele inteiro e eu vou comentar algumas coisas aqui quando fizer sentido, tá bom? Ó, vou compartilhar a tela aqui. O título do vídeo é Esse Simples Funil me fez faturar 15 milhões de reais nos últimos 18 meses. O canal dele é esse André Victor, já até me inscrevi aqui que eu achei interessante. Tá bom? Vai lá e se inscreva também no canal dele. Vamos lá, deixa eu botar aqui no comecinho. Bora lá. Qual seria a sua reação se todo mês entrassem mais de 822 mil reais no caixa da sua empresa durante 18 meses consecutivos? Isso te geraria um faturamento total de 14,8 milhões. Agora imagine que 30% desse valor é o seu lucro líquido. Isso significa que em um ano e meio você adicionaria na sua conta bancária 4,4 milhões a mais. Isso é exatamente o que eu fiz nos últimos 18 meses vendendo infoprodutos sem precisar aparecer todos os dias. E hoje você vai descobrir o... Só um detalhe, explica Rafuxo. Quem é Rafuxo? Rafuxo é legal. Um detalhe sobre essa questão do percentual de lucro, é por aí, tá? É entre 20% e 30% na escala. Então, tirando todos os custos de tráfego, time, todos os custos variáveis e fixos, você pode buscar aí numa operação escalada, que faz múltiplos 6 dígitos por mês, um lucro líquido de 20% a 30%. É possível chegar a 40%, mas aí você tem que ser muito bom de gestão, ou acertar uma oferta muito boa, ou fazer lançamentos, né, com uma margem de lucro muito grande. Mas é possível. Mas a regra, o mercado normal é de 20% a 30%. Vendendo infoprodutos sem precisar aparecer todos os dias. E hoje você vai descobrir o simples funil de vendas de 7 etapas que me levou a esses números tão extraordinários que me fazem até questionar se tudo que eu vivi e venho vivendo é verdade ou se foi um grande sonho do qual ainda não acordei. Então presta atenção que se você entender os ensinamentos dessa aula, você vai conseguir gerar resultado instantâneo no seu negócio. Mas antes de te mostrar detalhadamente como é esse funil, eu preciso te falar uma coisa que vai soar bem contra-intuitiva. A maioria das pessoas do mercado digital vendem a ideia de que você precisa, para ter muito ROI nas suas campanhas e conseguir escalar muito seus funis de vendas, você precisa fazer algo muito complexo. Mas e se eu te Eu vou acelerar um pouquinho. Colocar 1.5. falar que é exatamente essa ideia de fazer funis complexos e gigantescos que deixam o seu cliente até com sono, que pode estar retardando o crescimento da sua empresa. Não me julgue, eu realmente admiro e aprendi muito com grandes players americanos que batem bastante na tecla de que ter um funil super completo é a chave para o seu negócio crescer muito. Um desses caras é o Russell Brunson, e inclusive eu concordo com 90% dos ensinamentos dele, até porque não tem como negar que o cara é uma lenda do mercado digital. Fato é que pro mercado brasileiro atual, ter um funil de vendas que aumenta o seu ticket médio é... Inclusive, tem um livro aqui dele que eu recomendo muito. Esse aqui. Pronto, achei aqui, ó. Na verdade ele tem uma trilogia, uns 3 ou 4. Mas eu tenho esse aqui, ó, Expert Secrets, do Russell Brunson. Muito, muito bom. Inclusive preciso ler novamente, que agora eu tô fazendo uns cadernos, né, de anotações e tal. Então esse aqui é meu caderno de estudo de marketing e vendas. Cadê? Do lado errado. Então eu faço as anotações dos livros que eu vou lendo, tá vendo? E vou ler novamente esse livro e vou fazer anotações. Então vai ser uma leitura, talvez seja uma próxima leitura novamente. Boa, tá? Mas o Russell Brunson é muito bom. E isso aqui que ele tá falando de simplificar faz muito sentido. Geralmente as coisas mais simples funcionam melhor. Principalmente quando você tá no início, né? E no início que eu digo não é no início começar do zero, é no início de um funil, por exemplo. Às vezes você já vendeu pra caramba. Quando eu vou começar, eu já vendi 40 milhões na internet. Mas quando eu vou começar um projeto novo, eu começo com o básico bem feito. É fundamental. Mas ainda assim, creio que a solução não seja fazer funis ultra complexos e complicados até mesmo para o seu cliente entender. E é por isso que eu defendo a tese de ter um funil simples, direto e 100% replicável para qualquer nicho de tráfego direto. E esse funil tem apenas 7 etapas. E daqui a alguns minutos eu vou te explicar quais são essas 7 etapas desse funil e como você pode implementá-las na sua oferta para ganhar ainda mais dinheiro ainda essa semana. Mas antes disso, eu preciso te contar uma história que aconteceu comigo em 2021, quando eu só tinha 17 anos e ainda trabalhava com dropshipping. Depois de dias pesquisando em ferramentas de espionagem, eu tinha finalmente encontrado um produto vencedor e eu tinha certeza que ele ia vender muito. Porém, como eu estava viciado em estudar sobre funis de vendas com o Russell Brunson e com um player brasileiro bem low profile chamado José Júnior, eu
cheguei à conclusão que fazer esse funil muito foda era a solução para eu conseguir vender muito esse produto. O produto na ocasião era uma caneta que resolvia o problema de varizes e já estava bem escalado e validado nos Estados Unidos usando um funil simples: anúncio, landing page, checkout e um upsell. E aí você já deve imaginar o que eu tentei fazer. Eu foquei tanta energia em criar order bumps, upsells, downsells e ofertas back-end que eu simplesmente não foquei no principal, a oferta principal do produto. Resultado: gastei 3 semanas e torrei mais de R$3.000 em tráfego e plataformas para fazer apenas 2 vendas de R$150 e tive um prejuízo de quase R$2.800. Apesar disso ter sido horrível na época, eu aprendi uma grande lição. O 80-20, ou seja, o essencial do seu funil de vendas, quase nunca vão ser as ofertas adicionais. O seu foco principal dentro do seu funil... Faz sentido isso aqui. A principal parada... recentemente a gente lançou um produto de acompanhamento com os médicos que a gente lança, um acompanhamento de 1 ano, e uma porrada de coisa por R$997. Tava assim, de graça, era quase atestado de idiota, assim, a gente vendendo a oferta, né? E a pessoa que tá do outro lado também falou: nossa, eu não comprar isso aqui, eu vou ser um idiota. A gente vendeu para alunos primeiro, obviamente que a conversão é maior, né? Então tá enviesado aí. Mas a gente gastou, sei lá, R$1.500 de API oficial para poder mandar os convites no WhatsApp. E a gente vendeu mais R$110.000. Então, um ROAS, né? Um retorno de investimento aí de 100 e poucas vezes. Então, na verdade, 100 e poucas vezes não, quase 100 vezes. Então, a oferta era muito boa. A oferta era irresistível. Tá? E você gastar muito tempo construindo uma oferta muito boa, as chances de você converter vai ser muito grande. Funil é enfocar boa parte das suas energias em validar a oferta principal, para depois aí sim estudar como aumentar o LTV e logo aumentar o ticket médio e o ROI das suas campanhas. Mas primeiro, foca na oferta principal. Mas agora imagine o seguinte: imagine um funil simples que você pode implementar ainda essa semana e que pode começar a gerar resultados imediatos na sua empresa. Nada complexo, apenas algumas implementações rápidas que vão aumentar seu lucro e escalar suas vendas de forma eficiente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar destrinchado agora. As 7 etapas desse funil simples que me ajudaram a faturar milhões sem desperdiçar meu tempo e meu dinheiro. A primeira etapa desse funil são os anúncios ou criativos. É através desses anúncios que o seu cliente sabe que você tem uma solução para o problema dele. E tem algumas coisas importantes sobre criativos que você precisa ter em mente antes de qualquer coisa. A primeira coisa é o objetivo do criativo. Diferente do que muitos pensam, o criativo não é para vender o produto ainda. Na verdade, você não deve nem mencionar que é um produto e muito menos falar de preço. A ideia aqui é uma só: vender o clique qualificado para o seu lead, entrar no seu VSL e assistir até o final, onde aí sim vai acontecer uma oferta. A segunda coisa que o seu anúncio tem que ter é ser congruente com a sua VSL, com o seu vídeo de vendas. Afinal, somente assim você vai conseguir mandar pessoas qualificadas para ver o seu vídeo. Muita gente do mercado... Tá, aqui algumas coisas. Primeiro, aqui a gente está falando de marketing de resposta direta. Então não é lançamento, né? Aqui geralmente, provavelmente o que ele está falando aqui é um VSL daqueles longos. Sabe que você cai numa página, tem a headline, tem o vídeo de vendas e só aparece o restante da página lá na frente, 20, 30 minutos depois, a hora que ele fala da oferta. Então quem chega ali nem sabe que existe uma venda. É só um vídeo, uma apresentação de algo que ele se sentiu curioso e clicou no anúncio lá atrás, que é essa etapa que ele está falando aqui. E deixa eu mudar aqui para minha câmera. Então, esses criativos, ele de fato não pode falar que existe um produto. Ele precisa gerar curiosidade pelo vídeo, né? O criativo tem que estar conectado com a promessa lá do final que você vai fazer no criativo, no vídeo de vendas, perdão, no VSL. Só que ele precisa gerar curiosidade, você precisa gerar o clique. Então, né, precisa levar. E em relação a essa congruência, esses dias eu vi um podcast de um cara que escala muito, mesmo esquema aqui de direct response, de marketing de resposta direta, e ele falou que ele testou algumas coisas que tem congruência, mas não tem. Vou te dar um exemplo. Pelo que eu lembro lá, ele deu um exemplo seguinte: ele vendia um produto de sexo para o homem deixar a mulher maluca na cama, alguma coisa assim. E aí, pelo que eu entendi, existe um mecanismo lá que ele ensinava que tinha os toques, usava as mãos para alguma coisa, obviamente, né, no sexo e tal. E aí, ele criou um anúncio falando assim: os 5 pontos da mulher. Porque a gente sabe que tem um ponto G, mas e os outros 4? E aí você gera curiosidade. E aí o cara clicava e ia pro vídeo de vendas. No vídeo de vendas não falava dos 5 pontos. Não falava nada, nem citava isso. Só que em algum momento entrava esse assunto das mãos. E aí fechava o loop na cabeça do cliente, que ele clicou e falou: tá, tem a ver com as mãos, 5 dedos e tal. Enfim, aí seguiu. Então, precisa ser congruente, mas não 100%, pelo que esse outro cara falou, tá bom? Nunca testei isso, pretendo testar em breve. A gente tem algumas ofertas aqui de marketing de resposta direta que a gente vai rodar, e quero com alguns experts, inclusive, e aí pretendo testar isso também, para ver se funciona. Tá?
ensina que seu CTR tem que ser muito alto e seu CPC, ou seja, seu custo por clique, tem que ser muito baixo. Isso é bom e se você conseguir ter isso, excelente. Mas eu discordo que é o mais importante falando de análise de criativos. O mais importante é o criativo trazer um lead qualificado, que de fato sofre com o problema que você quer resolver e que tem total condição financeira e emocional para comprar a sua solução. A terceira coisa é o formato dos anúncios. Eles têm que ser condizentes com o canal de tráfego que você vai usar. Exemplo, se você for fazer criativos para rodar no YouTube Ads, o ideal são vídeos de 3 a 5 minutos, ou até mesmo em formato de corte de podcast. Agora, se for rodar campanhas no TikTok Ads ou no Pi Ads, que são redes sociais onde o público é bem mais preguiçoso e menos qualificado, seu vídeo precisa chamar muito mais atenção, gerar muito mais dopamina com efeitos visuais e ser o mais curto possível. Já se você for rodar no Meta Ads, ou como você provavelmente conhece, Facebook Ads, segmentando tanto no Instagram quanto no Facebook, igual fazemos aqui, existem vários formatos possíveis. Corte de podcast, vídeos review, vídeos com o rosto do expert falando sobre o problema e a solução, depoimentos, reportagens, etc. Isso tudo nos leva à quarta e última coisa sobre anúncios. O anúncio ele não pode parecer anúncio e ele tem que ser o mais semelhante possível com conteúdos nativos de acordo com a rede social que você estiver anunciando. Resumindo, é isso. Seu criativo deve chamar atenção, gerar um clique qualificado para VSL, mantendo uma congruência com ela durante o tempo todo, não parecer um anúncio e ser adaptado de acordo com o canal de vendas que você estiver usando. Com isso, as pessoas com certeza irão para a segunda parte do seu funil, que é a VSL. E cá entre nós é a mais importante de todas. Se eu fosse falar Viu? Eu falei, a VSL. Então, ele roda aquele vídeo de vendas mais longo que eu comentei. Essa questão que ele falou dos criativos e adaptado a cada lugar, cada plataforma que você vai anunciar é muito importante. A gente roda muito Meta Ads. É nosso campeão, assim. 95% dos nossos anúncios são Meta Ads. O resto a gente roda Google Ads para remarketing, display, né? Aquelas imagens, aqueles banners que aparecem nos sites, no estilo de remarketing. E YouTube, cara, muito pouco também. A gente precisa começar a masterizar YouTube, mas nosso foco principal hoje de anúncio é o Meta Ads. E de fato, a gente testa muita coisa diferente para entender ali o que funciona. Mas achei interessante essa questão que ele falou de pegar anúncios de TikTok e Kawaii, por exemplo, que a gente não roda nada, mas é um lugar onde tem que ter muito estímulo visual, dancinha, essas coisas, porque é o que a galera tá fazendo lá, é o que a pessoa já tá vendo. Então, cada plataforma você precisa criar um anúncio que pareça um conteúdo nativo daquela plataforma. YouTube são vídeos mais longos, por isso que ele falou, vídeo de 3 a 5 minutos. Justamente por conta disso, são vídeos mais longos, a pessoa está acostumada, ela vai assistir um vídeo anúncio como se fosse um conteúdo também. Detalhadamente do script completo de bom VSL, essa aula teria 2 horas no mínimo. Mas eu quero economizar seu tempo, então vou resumir o máximo possível usando o script RMBC do Stefan George, que é simplesmente um dos maiores copywriters do mundo. Esse script, na prática, é dividido em 7 blocos, ou seja, como se fossem 7 etapas que nós chamamos de blocos. O primeiro bloco é a lead. A lead é definitivamente a parte mais importante do seu VSL. Isso porque ela representa os primeiros 3 a 5 minutos. E é ela que dita se seu vídeo vai ser um VSL que fatura 7 dígitos ou se vai ser um VSL que não fatura nem R$1.000 em vendas. E a ideia aqui é bem simples, chamar atenção usando afirmações contra-intuitivas. Como, por exemplo, falar que a pessoa vai emagrecer comendo 7 pizzas por semana, ou falar que ela vai melhorar a qualidade do sono ficando sem dormir uma noite. Basicamente, a lead tem 2 funções. A primeira delas é o que eu te falei, chamar atenção logo no começo, e a segunda função é aumentar a retenção do lead ao longo da VSL. E você pode fazer isso de várias formas, mas a minha preferida é dar uma... Detalhe, né? A gente tá acostumado no mercado de lançamento, você chama lead, o prospect, né? A pessoa que se inscreve na nossa base. Em direct response, isso é um lead também, mas a lead da copy é o iniciozinho. Isso aí é um termo jornalístico americano. Então, lead da copy é o iniciozinho ali, as primeiras 600 a 1.000 palavras da copy, geralmente a gente chama de lead. Uma prévia dos próximos blocos que estão a vir. História, mecanismo único do problema e mecanismo único da solução. Isso nos leva para o bloco 2, história. Para resumir muito, nesse bloco da VSL, você precisa ter uma história de fundo que se conecte muito com seu cliente potencial. E para fazer isso, você precisa que a história atenda a alguns requisitos. O primeiro deles é explicar quem é o expert. Por exemplo, prazer, meu nome é André e eu faturei quase 15 milhões nos últimos 18 meses. Depois disso, você precisa contar uma história emocional sobre o expert. Por exemplo, eu lembro como se fosse ontem, no dia em que eu me senti incapaz de ganhar dinheiro no marketing digital. Era horrível, todo mundo me zoava e eu não conseguia ter resultados. A história tem que mostrar soluções que deram errado. Eu gastei mais de 50 mil em cursos de dropshipping e lançamentos que não me deram nenhum resultado. Tentei de tudo, mas não consegui ganhar dinheiro com nada disso. Depois, você precisa implementar o fundo do poço, ou seja, mostrar na história onde foi a pior parte da sua história, onde você quase desistiu ou quase aconteceu alguma coisa muito grave. Por exemplo, chegou um momento que eu não tinha vontade de fazer mais nada. Enquanto eu não tivesse com a minha vida financeira resolvida, nada ia ter graça pra mim. E eu confesso, eu cheguei a quase desistir de vez do marketing digital, desistir de ser rico, desistir de viajar ao mundo e desistir de todos os meus sonhos. Depois disso, você introduz a busca por respostas. Depois de chegar no fundo do poço, eu decidi tentar vender infoprodutos ao invés de fazer dropship. E comecei fazendo isso através do curso Nômade Milionário que o Thiago Finch lançou em 2021. Depois você introduz isso, você traz o encontro com o guru ou a descoberta da solução. Você pode falar algo, por exemplo, depois de alguns meses... Isso é um Rolex? Não dá pra saber, né? Não sei. Tô começando a gostar de relógios faz pouco tempo, que eu comecei a... Tô vendo muitos vídeos, conhecendo as marcas, da alta relojoaria, mas também do básico também. Inclusive, eu comprei... Tem 2 relógios aqui hoje, um da Saint Germain, que é uma marca brasileira, que eu ganhei no Mastermind que eu participo, e tem esse da Ligia aqui, que eu comprei... É uma marca chinesa, enfim, e peguei acho que R$130, barato. E muito bom, sim. E eu tô começando a comprar. Vou comprar esses mais baratinhos primeiro pra
entender nesse mercado e posteriormente, quem sabe, não compra não sei, um Omega, uns relógios um pouco mais caros. Aí a gente vai subindo o nível aos pouquinhos. Estou gostando bastante desse novo mundo. É muito interessante. Tentando, um amigo meu chamado Samuel me mostrou que realmente dava certo naquele momento pro mercado de infoprodutos. Era rodar ofertas de renda extra e simplesmente copiar e colar o que estava dando certo. Depois que você coloca esses elementos na história, a gente já está pronto para ir pro bloco 3, que é onde você fala do mecanismo único do problema. Aqui, resumindo completamente, você tem que explicar e provar para o seu potencial cliente qual que é a causa raiz do problema que ele está enfrentando e explicar por que outras soluções que ele tentou não funcionaram. Exemplo, seria eu falar para você, tipo assim... Tá, então aqui ele ainda está dentro do VSL, tá? Eu tenho alguns roteiros de VSL que eu já, enfim, escrevi. VSLs que venderam milhões e milhões de reais. Posso, inclusive, trazer vídeos sobre isso, se você quiser. Comenta aqui e fala, quero saber mais sobre o roteiro de VSL, script de VSL. Tem um do John Benson, que eu uso há muito tempo. Já usei esse RMBC do Stephen George. Tem algumas opções ali. Mas o que ele falou é o seguinte, você começa, então, com a lead, que é onde você antecipa o que a pessoa vai ter no VSL. Depois, você entra na história, e aí você vai do fundo do poço até... Eu geralmente gosto de começar do ápice, então, eu sou Arlindo, já vendi 40 milhões de reais, sou fodão por causa disso, você dá todas as credenciais do expert, e aí você fala, mas nem sempre foi assim. Aí você vai lá pro começo da história, que é o fundo do poço. Eu queria ter resultado, eu fiz isso, aí deu tudo errado, até que eu encontrei a solução tal. Tem que ser uma história real, todo mundo passa por essa mesma etapa, você só tem que encontrar um jeito de você contar isso de uma forma verdadeira e que encaixe dentro disso. Então você estava na merda, tentou algumas coisas, não deu certo, até que você encontrou a solução. Só que aqui, no meio dessa história, você conta o mecanismo do problema, que é isso que ele está falando aqui agora. Vamos ver aqui. Assim, o que te impede de ganhar dinheiro no marketing digital é que você fica focando em insights e hacks milagrosos. Mas o que você não sabe ainda é que o grande segredo está em dominar os fundamentos. E quem me mostrou isso foi alguém bem diferente no marketing digital. Foi um dos melhores jogadores de basquete da história da NBA, além da Kobe Bryant. Ele tinha uma mentalidade no esporte que o permitiu crescer muito, que se chamava mentalidade Mamba, que era o seu conceito de vida. E um dos pilares dessa mentalidade era focar simplesmente na repetição e nos fundamentos para ter sucesso na área dele. E no caso era o basquete. Mas já no caso do marketing digital, isso é replicável. Afinal, existem fundamentos que se você dominar tudo vai dar certo. Esses fundamentos são bem simples: copy, tráfego, vendas, inteligência artificial e gestão. Se você dominar esses 5 fundamentos, você consegue ter resultado em qualquer área do digital. E agora que você já introduziu... Quais são? Tá certo. Esses fundamentos são bem simples: copy, tráfego, vendas, inteligência artificial artificial e gestão. Se você... Gestão. Tá, inteligência artificial, não sei se é um pilar ainda. Tá se tornando. Se você souber, é muito bom. A gente usa bastante aqui. Mas não é obrigatório ainda não. Ainda não. Quer dizer, o mercado tá acelerando muito, né? Se você aprender agora, você vai andar junto, assim. Se você esperar ser obrigatório, aí você já vai estar atrasado. Então talvez seja obrigatório. você dominar esses 5 fundamentos, você consegue ter resultado em qualquer área do digital. E agora que você já introduziu o mecanismo do problema, já falou qual a causa verdadeira pro problema que a pessoa tem, é hora de você introduzir sua solução. E você faz isso através do bloco 4, mecanismo único da solução. Nesse bloco, a sua ideia é uma só. Você já falou qual a verdadeira... Então você falou dos problemas, né? O problema é tipo assim, geralmente você dá um nome pra isso. Então, o ciclo do fracasso, sei lá, você dá um nome. Você cria você pega os problemas que o seu prospect, que o seu possível cliente, ele sempre passa, é repetitivo, é cíclico, e você dá um nome pra isso. Ciclo do fracasso, ciclo da merda, sei lá, qualquer nome que você der, e aí qualquer coisa que represente isso, mas você tem que nomear o problema. Quando você nomeia o problema, você mostra pro prospect, você entende o problema que ele está passando melhor do que ele mesmo. E aí ele passa a confiar em você para resolver, porque se você conhece o problema, se você consegue explicar o problema que ele está passando melhor do que ele mesmo conseguiria explicar, obviamente alguma coisa muito boa você sabe para ajudar ele. É isso que passa na cabeça dele ali durante esse momento que você está explicando o problema. A causa do problema, então agora é só apresentar qual é a solução para resolver esse problema que você já mencionou. E para você apresentar a solução para a pessoa e ela acreditar que isso vai funcionar, você precisa de um elemento muito importante aqui: prova. Nada adianta eu te falar que a minha mentoria dá muito resultado, que ela é o melhor programa de escala para quem vende infoprodutos no Brasil ou internacionalmente, se eu não chegar e te mostrar que eu tenho 50 mentorados que já faturaram no mínimo R$1 milhão depois da minha mentoria, e 25 deles já até vieram aqui em Belo Horizonte gravar um podcast comigo contando como eles fizeram isso. E um detalhe, essa prova ela pode ser feita de várias formas, mas as minhas preferidas são depoimento, igual essa aqui eu te dei um exemplo. Você também pode usar artigos científicos de fontes confiáveis, você também pode usar reportagens sobre o tema, sobre o nicho que você está falando, e você pode até mesmo implementar elementos de prova visual, como por exemplo gráficos ou tabelas. E depois de você fazer isso, apresentar a solução e também provar por que ela funciona, tá na hora de você explicar como você empacotou essa... Perfeito. E é um adendo aqui, toda afirmação tem que vir seguido de uma prova.
vou dar um exemplo que foge do que ele falou aqui. Tem um VSL recente que eu escrevi para essa expert médica que a gente lança. E ela fala, eu trabalhava numa comunidade muito carente, numa época tal. E aí eu peguei uma foto com ela dessa época. Ela no bairro lá, super carente, tal, super pobre lugar. E eu coloco nessa hora. Então o que eu tô fazendo? Eu tô provando uma afirmação. Porque você concorda que ela poderia inventar essa história? A pessoa que tá do outro lado, que não conhece a minha expert, vai... mais uma pessoa tentando me enganar. Então tudo que você puder trazer de prova para suas afirmações é muito importante. Porque isso vai tornar crível aquilo que você está falando. Essa solução dentro do seu entregável e também fazer a transição para a oferta. Esse próximo bloco é o bloco 5, que é o Product Build-Up, ou traduzindo para o português, construção do produto. A ideia aqui é bem simples, é mostrar como depois de descobrir a solução, você empacotou ela de forma que as pessoas possam absorver aquele conteúdo de maneira simples. Aqui eu gosto do seguinte, você traz a solução, então eu descobri a solução, apliquei e deu certo. Aí eu tenho um bloco que eu escrevo que é para quem mais deu certo. Então quando deu certo para mim, meus amigos começaram a me perguntar, ou eu fui testar com tal coisa. No caso desses médicos, eles começaram a testar o método com eles nos pacientes desse postinho de saúde que eles trabalhavam. Então essa é a etapa de para quem mais deu certo. E aí começou a dar certo. Quando começou a dar certo, eu falei, opa, preciso levar isso para mais gente. Aí aqui sim entra nessa etapa. Então eu resolvi empacotar isso, como eu quero levar para mais gente, isso aí de uma maneira mais fácil, ao redor do mundo. Eu resolvi empacotar um produto e tal. E aí entra nessa etapa que ele provavelmente vai falar aqui agora. Vou te dar um exemplo. Foi depois de entender que os fundamentos eram a coisa mais importante no marketing digital que eu finalmente consegui escalar minha empresa para lucrar 7 dígitos por ano. Porém, depois disso, eu decidi que estava na hora de ajudar umas pessoas a também aplicar esses fundamentos em suas empresas. E um dos primeiros casos que eu fiz isso foi com o Henrique Geller. Ele contratou os meus serviços em fevereiro de 2023, sendo um dos meus primeiros clientes, e fechou esse mesmo ano, tendo faturado 16 milhões e recebendo até a premiação de 10 milhões da QIFI, que é uma viagem com tudo pago para ele e um acompanhante para ir para Dubai. Dá uma olhada aí. Vai aqui fazer umas comprinhas, né? Então você viu um exemplo. E depois que você faz isso, você mostra como que você construiu aquele método, chegou a hora de fazer o pitch, ou a oferta. Você viu o que ele fez, né? Ele fez uma afirmação, falou, tem um cara que eu ajudei e foi lá para Dubai. Aí mostra o take do cara em Dubai. Ele tá provando uma afirmação que ele fez. A gente vai pro bloco 6, que é oferta e fechamento. Aqui eu posso dizer que é a parte mais importante da sua VSL no sentido de conversão. É isso aqui que vai ditar se sua VSL vai ser muito escalável ou se não vai vender nada. E claro, existem alguns fundamentos dentro do bloco de fechamento e oferta que fazem ele ser completamente persuasivo. E eu vou te listar alguns. Detalhar os entregáveis que o seu cliente vai receber por completo. Segundo, adicionar bônus muito foda para aumentar o valor agregado de percepção da sua oferta. Terceiro, descartar outras alternativas e falar por que outros cursos e outros métodos não vão funcionar para ele. Quarto, colocar o depoimento rápido de um cliente, dando ainda mais credibilidade. Quinto, fazer uma garantia muito boa para garantir que o seu cliente não sinta que ele tem risco. 6, future pacing, fazer o seu cliente se imaginar como vai ser. Então você falar, imagine como vai ser sua vida quando você perder peso. Imagine você podendo usar suas roupas antigas. Outro elemento que você pode implementar é explicar o porquê você está cobrando mais barato. Por que você está dando esse desconto? E a gente chama isso de reasons why. Além disso, implementar elementos como escassez e urgência e também falar as opções de pagamento. Depois disso, o botão de compra já vai começar a aparecer na tela do seu cliente e a maioria das pessoas que chegaram até aqui já vão direto pro checkout. As pessoas que ficam até essa parte vão pro último bloco, que é o bloco 7. Se fizer sentido também, comenta aí pra mim, eu posso trazer o vídeo meu assistindo e comentando VSLs, de fato, tanto brasileiras quanto lá fora. E, enfim, eu vou traduzindo enquanto a gente vai assistindo, alguma coisa assim. Mas pode ser interessante, eu posso trazer esse conteúdo também. Se fizer sentido, comenta aí. Quero os reacts dos VSLs, alguma coisa assim. Onde acontece o FAQ e a quebra de objeções. Aqui é bem simples, você basicamente vai quebrar objeções que podem passar na mente do seu cliente. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não sei se eu vou conseguir aplicar, não sei se é pra mim, e se não der certo? Então... o ideal da quebra de objeções é você ir fazendo ela durante o VSL. Então, às vezes, não sei se eu vou aplicar. Você pode fazer isso na hora da história. Vou pegar um exemplo desse VSL que eu comentei de saúde, né, que é um produto de vegetarianismo, para quem quer se tornar vegetariano. Uma objeção forte é muito caro se tornar vegetariano. E aí, quando acontece essa etapa onde ela aplica nela e depois ela tenta aplicar nas pessoas da comunidade, eu já quebro essa objeção, porque daí ela reporta, isso é uma história verdadeira, ela me falou, pelo menos ela me falou que eles notaram isso, a população local começou a gastar 30% menos do orçamento de alimentação, porque pararam de gastar com um monte de besteira e começaram a comprar coisas saudáveis e aí começaram a gastar menos, né? Então, eu já quebro essa objeção ali, antes da própria oferta, entende?
Então, depois de você alinhar todos esses 7 blocos, seu VSL vai estar com uma boa retenção, se você fizer tudo certo, e uma boa porcentagem das pessoas que chegar até aqui vão para a etapa 3 do seu funil, que é o seu checkout. Aqui é onde os leads preenchem informações como CPF, nome completo, e-mail e forma de pagamento. Mas tem algo muito simples e muito importante aqui, que pode aumentar de imediato 10% do seu lucro mensal sem esforço nenhum. Eu tô falando do order bump. Para te contextualizar, é bem simples. É como se você estivesse na fila do caixa do supermercado fazendo uma compra de R$200 e chegando sua hora de pagar, você adiciona 3 chicletes da Trident de menta por apenas R$10. Os order bumps basicamente são aumentadores de lucro e são coisas que você precisa fazer o cliente comprar sem pensar. E o que eu posso te garantir é que com um bom order bump você vai aumentar muito o seu lucro, porque ele vai converter pelo menos 40%. Isso quer dizer que se você faz 1.000 vendas no mês e fatura 147 mil, afinal seu ticket, por exemplo, seria 147, se você tiver 40% de conversão com order bump de R$67, significa que você faria por mês 400 vendas de 67, ou seja, você lucraria R$26.800 a mais sem investir. Assim, não sei a experiência dele, mas ter 40% de venda de order bump é muita coisa. É possível converter ali até 20%. Cara, se for um order bump muito bom, 30%, no máximo, assim, estourando. Novamente, pode existir exceções, claro, tô falando da regra, né? Eu gosto sempre de gerar expectativa em você que tá assistindo pra média. E aí, se você passar, top, trabalha pra passar. Mas essa é a média boa de mercado, assim, 20% a 30%. Um centavo em tráfego. Depois da compra efetuada com ou sem order bump, o cliente vai para a próxima etapa, que é o upsell, e que a gente chama também de quarta etapa do funil. Nessa etapa, ao invés de agradecer pela compra, ele recebeu o produto. Nessa etapa de upsell, a gente tem uma conversão que vai de 10% a 20%. Aí, novamente, chega mais perto de 20% quanto melhor for a oferta. Mais perto de 10% quanto pior for. De imediato, você aproveita que ele está com a dopamina extremamente alta após realizar a primeira compra e faz uma OTO, ou One Time Offer, que nada mais é do que uma oferta única que só está disponível aqui e agora. O conceito do upsell nada mais é do que resolver o problema inevitável que vai surgir depois de solucionar o primeiro problema da oferta principal e ofertar para o cliente. E uma dica. Aqui tem 2 caminhos, tá? Ou você faz um upsell resolvendo um problema futuro que a pessoa vai ter. Então, por exemplo, comprou um curso de vegetarianismo. Eu já ofereço isso no produto, mas vamos supor que eu não oferecesse. Eu posso oferecer um kit de suplementos que vai dar as vitaminas e minerais que pode desbalancear quando a pessoa se torna vegetariana. Se ela não souber fazer direito, alguma coisa assim. Então, esse é um problema futuro que ela vai ter. Mas eu posso dar um acelerador. Então, eu posso usar o mesmo produto, inclusive, que eu dei de exemplo aqui, que são suplementos. Eu posso falar, se você quiser ter resultado mais rápido e fazer a transição de uma maneira mais segura, compra também esses suplementos, que vai ser mais rápido. Então, você acelera o resultado do produto principal. Então, é um acelerador. Tá? Aqui ele está dizendo que é um problema futuro. Então, você pode ter esses 2 tipos de produto. Eu recomendo você colocar de 30% a 50% do valor do produto principal no upsell e buscar uma conversão média de 20% em cima das vendas gerais. Ou seja, naquele mesmo cenário de 1.000 vendas de 147, o ideal é que você tenha 200 vendas a mais de um produto de 97, te gerando mais de R$19 mil sem precisar gastar nada em tráfego. Ao fazer essa oferta, existem 2 caminhos. O primeiro, seu cliente pode comprar e ir direto para a etapa 5, ou ele pode simplesmente recusar um botão que está escrito não quero ter acesso a isso e ir para a etapa 6. A etapa 5 nada mais é do que você oferecer uma nova oferta para a pessoa que já comprou a primeira. Então imagina que você já falou para a pessoa que ela vai emagrecer, mas que depois ela vai querer resolver o problema de, por exemplo, ficar flácida. Depois disso, ela vai querer, por exemplo, ficar mais forte ou trincar o abdômen. Então você já pode oferecer um novo produto ensinando a isso. Agora, já no caso da pessoa recusar a sua oferta, ela vai ser mandada direto para a etapa 6, que é o downsell. Ou seja, se a pessoa recusou a sua primeira oferta de upsell a um preço de, por exemplo, R$97, o que você pode fazer é oferecer a mesma coisa de antes, porém com desconto. Então, esse exemplo que ele deu, né? A pessoa quer resolver a flacidez e depois você oferece um produto para ela ficar mais forte. Só que você percebe que às vezes vai levar semanas ou meses para a pessoa resolver a flacidez e ficar mais forte está muito longe ainda. Então, talvez faça mais sentido oferecer um produto que vai acelerar. Então, ao invés de demorar 3 meses para você resolver a flacidez, compra esse outro produto aqui que vai resolver em 1 mês e meio, vai resolver em 1 mês, muito mais rápido. É um acelerador daquilo que a pessoa já quer. Então, não sei. Enfim, fica aqui um questionamento que talvez faça mais sentido vender um acelerador como upsell. De 50. Mas ele teve um puta resultado. 15 milhões em 18 meses é quase 1 milhão por mês. Muito bom. Não tô questionando, né? Tô aqui complementando pra você pensar aí também e testar as coisas que fizerem sentido pra você. Ou seja, ao invés de vender a R$97, aqui nesse downsell você oferece a mesma coisa por 47 e fala que você quer muito que a pessoa tenha acesso a isso porque vai ajudar ela a fazer XYZ. E aí que nós vamos para a etapa 7, que muita gente acaba ignorando. Essa etapa 7 é o pós-vendas. Você tem que entregar o produto principal, só que você pode fazer uma coisa. Dentro desse entregável, seja um aplicativo ou uma área de membros, você pode oferecer sempre novos produtos que façam sentido para o seu cliente. Você pode fazer isso tanto dentro do aplicativo da área de membros, quanto fazer eventos, como por exemplo um lançamento meteórico no WhatsApp, gerando demanda reprimida e fazendo uma venda em massa, faturando 200, 300 mil reais com a sua lista de leads, vendendo algo para eles no WhatsApp. Exemplos de pessoas que aplicaram isso aí e tiveram muito resultado, a gente tem vários, mas eu vou te falar 2 cases dentro da minha mentoria que conseguiram ter muito resultado só aplicando. Dentro da minha mentoria, que ele tá fazendo uma venda disfarçada, né? Malandrinho. Muito bom.
Excel. Um deles é o meu mentorado Miguel Greco, que faturou 700 mil euros em 2024 e desses 700 mil euros, 100 mil euros vieram só de Up6 e Order Bumps. Com o Euro 6 quer dizer que ele colocou no bolso a mais 600 mil reais sem gastar nenhum real a mais em tráfego, somente com Order Bumps e Up6. E outro caso é o próprio Henrique Gallery, que eu já mencionei, que faturou 16 milhões em 2023 e quase 10% desse valor, ou seja, 1,5 milhão, foi somente com ofertas complementares. E bom, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Se você colocar isso em prática, você vai ter muito resultado. Isso aí você pode esperar, tá? Mais ou menos 10%, 10, 15% do seu faturamento global vem desses Order Bumps e Upsell. Mas agora eu queria te fazer um convite. Você pode ganhar uma... Aqui acho que ele vai fazer apenas 15 pessoas que estão vendo listas e onde você pelo menos 10 mil reais por... Não, sim. Aqui ele vai fazer oferta, enfim, depois você pode ir lá no canal dele ver. Mas é isso, muito bom o vídeo. Obviamente assim, né, é um vídeo topo de funil. Se você já não estuda marketing direto há algum tempo, enfim, vai ficar complexo aqui. De fato são fundamentos, você precisa ir no detalhe, mas... Gostei muito. Parabéns, André, aí pelo resultado. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá like. Comenta aqui o que você achou. E comenta aqui também o que você quer que eu traga. Que tipo de react que você quer que eu traga. Que tipo de vídeos, conteúdos e etc. Eu tô bem empenhado aqui em fazer esse canal. Um canal muito foda de conteúdo para você de marketing digital, de lançamentos, marketing de resposta direta, de vendas pela internet. A produtos físicos, tudo aquilo que eu trabalho, que eu vendo aqui, a gente vende produto físico, já fiz evento ao vivo para 700 pessoas, alguns inclusive, imersões, então a gente sabe vender em evento, a gente tem uma experiência vasta aí, né, porque enfim, a gente faz um monte de coisa e tô aqui à disposição para trazer esse conteúdo para você. Tamo junto, espero que você tenha curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!